E aí, meu aluno querido, seja bem-vindo à aula de redação. Eu sou o professor Pablo Jamil, que vou trabalhar com você quais são os fundamentos principais, o que você precisa saber para poder escrever um bom texto. Então, veja só, no momento de você fazer o concurso público, quando você toma a decisão de fazer o concurso público, vem aquela dúvida. Meu concurso vai ter redação, não vai ter redação? A primeira coisa que você tem que saber é a palavra redação pode aparecer, mas na maior parte das vezes você vai ter um outro termo, que é chamado de prova discursiva. E aí sim, você tem que analisar que tipo de prova discursiva você pode ter para daí sim começar a se preparar para essa prova. Escrever não é uma coisa difícil, escrever não é algo impossível, não é questão de dom, não é questão de talento. Muitas pessoas falam assim: não passo no concurso porque tem muita dificuldade, eu não passo no concurso porque eu não consigo escrever uma redação, não tenho talento, não tenho dom, e não tem nada a ver. Eu vou dizer para você sinceramente, com pequenas dicas, com passos simples, você conseguirá ter um bom texto, um texto capaz de obter uma nota suficiente para a sua aprovação no concurso público. Você não quer, nesse momento, publicar um livro e ser o maior dos escritores brasileiros. Você não quer ser o grande escritor ali, o Machado de Assis da vida. Não. O que você quer é escrever um texto, o seu corretor atribuir uma nota boa e você conseguir passar no concurso. Então, não precisa ficar desesperado, não fique imaginando assim que vai ser algo muito difícil ou que eu vou falar aqui coisas muito mirabolantes e complexas e que você vai demorar para estudar. Não, na verdade, se você seguir os passos à risca, se você seguir aquilo que deve ser feito, em poucos dias você terá uma ótima redação. Mas como assim poucos dias? Eu vou ficar dias assistindo ao seu vídeo? Não, cara. Você vai fazer isso em poucos dias, por quê? Você assistirá uma vez, de repente vai praticar. No outro dia vai praticar novamente e assim num pequeno intervalo de tempo com essas práticas e um pouquinho de orientação, que é isso que você vai ter a partir de então, você vai ter um bom texto, um texto coeso, coerente, que são elementos fundamentais para a composição de qualquer redação. Maravilha? Então vamos começar a falar sobre isso. Redação para concursos. Você pode pensar assim, mas eu já tive aula de redação, eu já estudei redação, então esqueça o que você viu até agora, porque o que você verá a partir de então é algo totalmente diferente. Ah, Pablo, mas eu já fiz vestibular, eu já tive que estudar ali quando estava no ensino médio para fazer uma redação e a minha professora me passou todas as dicas. Então esqueça todas essas dicas agora. Por quê? Porque a redação que nós veremos aqui em nada se assemelha com a redação de vestibular. Lá do ensino médio tem outra característica. Tá? Aqui no concurso público, as cobranças são outras, os perfis textuais são outros também. Então vamos começar aqui pela introdução, né? O ponto inicial. O que é que você vai ter que fazer? O que é que você vai ter que saber? Vai ter que se conscientizar de quê? Em primeiro lugar, você tem um desafio a vencer. Que desafio é esse? Romper a limitação da escrita. Pense comigo aí, você que está assistindo. Quantas vezes você já teve que escrever uma redação e pensou, caramba, eu não sei o que escrever, putz, deu um branco, meu Deus, o que eu escrevo agora? Mesmo sabendo alguma coisa sobre aquela temática, você ainda sofria. Mesmo sabendo alguma coisa sobre aquele texto, ainda passava fome na hora de escrever redação. Como assim passava fome? Você escrevia uma linha, achava que não estava boa, apagava e começava a escrever de novo e era um sofrimento danado, rasgava folhas e folhas, passava 3 ou 4 horas e não saía do primeiro parágrafo. Tá? Veja, esse desafio você impôs, você colocou ali um bloqueio. Pare de imaginar que a redação é uma coisa complexa. Não é. Como nós vamos superar esse desafio? Da maneira mais simples possível, sabendo que essa prova, apesar de curta por quê? Porque você tem uma proposta, um rascunho e uma versão definitiva. Basicamente, uma questão para cada redação. O meu concurso exige um texto de 30 linhas. Perfeito. Então você vai escrever uma redação com 30 linhas, essa é uma questão. É uma questão a mais. Tudo bem que ela pode classificar você ou pode reprovar você, mas o fato é apenas uma questão a mais. Na minha prova eu tenho ali estudos de caso, eu tenho que fazer 5 redações. 5 redações com até 10 linhas. Sem problema, serão 5 questões. E se você tiver organização, você conseguirá fazer todas elas. Então, esse desafio era apenas seu. Agora esse desafio é nosso.
Por quê? Porque eu vou comprar esse desafio junto com você e eu tenho a responsabilidade de ajudar você a conseguir escrever esse texto. Muitas pessoas falam, a redação é o meu calcanhar de Aquiles. Eu vou muito bem na prova, mas na redação eu levo ferro. Na redação eu tomo bomba. Cara, o negócio é o seguinte, pare de pensar nisso. Porque enquanto você estiver imaginando que a redação é um ponto frágil, é algo muito difícil para você, vai ser impossível, vai ser extremamente complexo vencer esse desafio. Então não coloque essas limitações. Você vai falar assim, ô Pablo, mas por que você está falando isso agora? Eu quero saber da escrita ali. Cara, primeira coisa que eu estou falando, você não pode partir da ideia de que escrever é difícil. E não pode partir da ideia de que é sempre a redação que te derruba. Vou te dizer por quê. Você fez um concurso e perdeu na redação. No próximo concurso, na hora de escrever o texto, suas mãos vão começar a suar, você vai começar a ficar nervoso, ansioso e você vai ter o mesmo bloqueio. Então, a minha sugestão é, na hora de você praticar a redação, comece a sua prova pela redação. Isso é, na hora de você estudar em casa, se você tiver várias questões para resolver, várias matérias para estudar, a primeira coisa é você estudar a redação. Cronometrando, quanto tempo você leva para escrever um texto? Quanto tempo leva para você fazer um rascunho? Quanto tempo leva para você passar para a versão definitiva? Você apaga muitas vezes a sua redação? Você apaga muitas vezes o seu texto quando está escrevendo? Se você faz isso, vamos ter que começar a melhorar, porque esses são indícios de que você está com um problema de escrita. 1, se você demora muito. 2, se você fica apagando o seu texto. Tá? 3, se você começa a escrever, acha que está tudo ruim e quer iniciar do zero. Toda frase, todo parágrafo, tudo isso pode ser salvo. Você não precisa jogar um parágrafo inteiro fora se você não gostou dele. Basta adequar algumas coisas. Por fim, esse bloqueio que você cria pode ser desfeito. Como? Com pequenos exercícios, exercícios simples, fáceis e objetivos. Por quê? A partir do momento que você começar a praticar, a partir do momento que você começar a escrever a redação, tudo vai ficar mais claro. Vamos estabelecer aqui uma analogia que vai dar conta desse assunto. Pense comigo. Se você estiver estudando língua portuguesa, por exemplo, tá? Eu trabalho com língua portuguesa, eu sei como essa matéria pode ser difícil para os candidatos. O que eu falo? Faça exercícios. Muito bem, então você vai estudar a matéria de concordância, por exemplo. Quantos exercícios de concordância você deve fazer para ficar bom? Inúmeros? Quantos exercícios de concordância você deve fazer por semana para que você consiga, de fato, aprender a matéria de concordância? 1. Então vamos pensar, se você fizer um exercício de língua portuguesa por semana, um de matemática, um de direito, um de atualidades ou conhecimentos gerais, você conseguirá ficar bom? Não, não conseguirá. Então, o que é que faz você pensar que se você escrever uma redação por semana, você vai ficar bom? Não vai ficar. Você tem que escrever mais de uma redação. Talvez uma por dia, 2 por dia. Meu Deus, Pablo, isso é demais. Não, não é. Basta você conseguir gerir o seu tempo para a escrita. Então, essa primeira parte aqui, nós eliminamos. Essa parte que é a apresentação, essa parte inicial, apenas para aclimatar você. Eu tenho que te avisar, você vai achar a minha aula, de fato, eu vou ter que falar, você vai achar minha aula estranha. Por quê? Número 1, professor de língua portuguesa que não fala ali todo empolado, todo cheio do frique-froque. Não fala assim mesmo, porque se eu começar a falar desse jeito, você não vai entender nada. Número 2, professor de redação que está falando que escrever é uma coisa simples. Sim, é simples. Precisa de atenção, mas é uma coisa muito simples, tá? Não pode criar tantos mitos assim a respeito da escrita. Número 3, você vai achar minha aula estranha porque durante a aula eu vou começar a chamar a sua atenção. Falar, ó, tá vendo esse tema? Escreva alguma coisa sobre ele. Tá vendo isso aqui? Vá praticar. E porque eu quero te apresentar algumas tipologias textuais, eu quero apresentar para você quais são as organizações principais de texto para que daí você possa começar a escrever. Maravilha? Então, vamos lá. Falando sobre organização na hora de escrever uma redação. Eu sei que você deve estar cheio de perguntas aí. Você deve estar pensando, meu Deus, mas e vírgula, e descrição, e parágrafo, e ponto. Calma, tá? O momento agora é de acalentar o coração, porque tudo isso será respondido. Tá? Veja só, vamos começar falando sobre organização. Quando você vai estudar redação, a primeira coisa que você tem que ter é o conhecimento a respeito das chamadas tipologias ou tipos textuais. E aqui é preciso fazer uma ressalva.
Nós podemos ter tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, imagética, linguagem verbal, não verbal, poemática, charge, tirinha, tá? Piada, esquete, há várias tipologias. Mas o que nós precisamos saber? Existem 3 principais. Porque quando você estuda redação, você, de certa forma, também está estudando um outro conteúdo que está lá na língua portuguesa, chamado de interpretação de textos. Leitura, intelecção, compreensão e interpretação de textos. Cada banca usa um nome, certo? Mas o fato é, na hora que você está estudando redação, conhecer essas tipologias, saber quais são os tipos de escrita, isso ajuda você a escrever o próprio texto. Então você vai ter noção, puxa vida, eu comecei a escrever uma coisa aqui, mas eu comecei a contar uma história, então isso aqui ficou mais narrativo. Só que a banca não pedia para eu escrever um texto narrativo, a banca pediu para eu escrever um texto dissertativo. Isso pode zerar a sua redação. Criatura, quando você estiver fazendo concurso, a primeira coisa que você deve fazer é ler o edital. Ah, Pablo, mas não saiu meu edital. Baseado no último edital, então. Previsão editalícia é o que nós chamamos. Tá? O que você tem que fazer é ler e perceber quais são os critérios do texto, os critérios de avaliação. Pode haver ali no meio uma informação como a seguinte: será atribuída nota 0 para o candidato que fugir da tipologia proposta. Isso quer dizer, o cara pediu para você escrever um texto dissertativo argumentativo e você escreveu um dissertativo expositivo. Aqui, ó, se lascou. Por quê? Porque você trocou a proposta. Ah, mas ele foi dissertativo igual. O cara não tá nem aí, meu. Ele não vai fazer força para ler o seu texto. Ele espera que o texto seja um texto bem escrito, tá? E que ele fique dentro da proposta. Por isso você tem que conhecer essas tipologias. Maravilha? Vamos aqui ser sinceros. Qual é a tipologia mais incidente em concurso público? Qual é a mais cobrada? É a tipologia dissertativa, tá? Aí você vai falar assim: ah, Pablo, então quer dizer que eu só vou estudar dissertação? Não, eu quero preveni-lo a respeito de quaisquer outras provas que possam aparecer. Mas eu vou centralizar, aí sim, eu vou centralizar as minhas aulas nessa tipologia que é a chamada tipologia dissertativa. Então entenda, nós vamos basear o nosso estudo basicamente na argumentação, tá? Na argumentação e na exposição de conceitos, que daí seria aquilo que perpassaria a tipologia dissertativa. Segunda coisa que você precisa ter para escrever uma boa redação é o conhecimento do tema. Vamos pensar aqui o que significa falar conhecimento dos temas. Veja, existe uma grande diferença entre tema, assunto e proposta, tá? Essa diferença eu abordarei posteriormente, mas é preciso lembrar que tema é a parte mais ampla, seria a parte mais geral daquilo que você deve escrever. É claro, uma boa dose de leitura, informações e conhecimento de mundo são essenciais para alguns temas, tá? Então, vamos pensar aqui. Ah, eu vou fazer o concurso XYZ que vai cobrar assuntos de importância geral, assuntos de conhecimento geral, assuntos importantes na atualidade. Então, beleza, o que acontece? Vai ter que ter conhecimento de atualidades. Agora, a banca pode fazer isso, ela escreve no edital para você que a prova discursiva versará sobre um assunto constante do item tal, que está lá como conhecimentos específicos. Então a banca pode fazer para você um questionamento a respeito, vamos supor aqui, direito penal, processual penal, ou ainda direito administrativo, ou mesmo constitucional. Então o que é que você precisa saber? Você precisa ter o conhecimento específico da matéria, porque nesse momento vai ser necessário analisar algo que está ali e dar uma resposta com base nessa análise. Ou seja, o que você vai ter que fazer é observar a temática atrelada à tipologia e responder com um texto de tipologia dissertativa, olha só, dissertativa expositiva, tá? Cuidado com isso, porque se você não conhecer o tema, não vai adiantar escrever redação, vai sofrer demais, tá? Vai ser uma celeuma danada, você vai tentar enrolar e não adianta enrolar, não adianta encher linguiça. Na hora da redação, eu sempre falo isso para os alunos, tá? O cara pergunta: Pablo, o que acontece se eu não souber coisa alguma sobre a redação? Você vai chorar ou você pode largar a prova e ir embora, cara. Porque se você não souber coisa alguma sobre o assunto,
pode abandonar o seu texto sobre o tema, pode abandonar e deixa para lá, porque você não vai conseguir escrever redação. Outra coisa importantíssima, terceiro item, ter conhecimento sobre os perfis de cobrança. Como assim perfis de cobrança? Existem variadas bancas. Cada banca adota um procedimento de correção. Tá? Então vamos pensar aqui, vou citar para você, por exemplo, 3 bancas famosas. Podemos citar a banca CESP, podemos citar a banca FCC e ainda a banca ESAF. E por que eu estou citando essas 3? Porque são 3 bancas de grande porte, realizam vários concursos públicos pelo Brasil afora, enfim. Fato é, cada banca cobra de uma maneira. A banca CESP, por exemplo, é uma banca pouco gramatiqueira. Não há muito rigor na cobrança dos aspectos gramaticais, tanto que em alguns certames você perderá 1 ponto se cometer vários erros gramaticais. Agora, na parte de conteúdo, a banca é rigorosíssima. Se você não escrever exatamente aquilo que deveria aparecer na resposta, você pode perder 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos. Tá? E você, veja bem, você sempre começa com a pontuação máxima. O que vai acontecer é, sua pontuação vai decrescendo à medida que os erros aparecerem ou que os itens que deveriam aparecer ali não aparecerem. Beleza? Outra coisa super importante, dei o exemplo da banca CESP. Agora vamos imaginar a banca ESAF. A banca ESAF é gramatiqueira. Além do conteúdo bom, se você não souber usar os recursos coesivos, você perde muita nota. A banca da Fundação Carlos Chagas, a FCC, também é uma banca gramatiqueira. Cobra de você muito conhecimento a respeito de língua portuguesa. É por isso que é preciso ter e acompanhar os nossos vídeos de língua portuguesa. Afinal de contas, quando você está estudando ali a redação, papapá, de repente você, opa, aqui eu vi na aula de pontuação, eu sei como fazer isso, eu sei como separar meu texto, como organizar minha oração, meu período, enfim, tá? Perfil de cobrança é super importante. O que eu quero dizer para você? As bancas abordam de maneira distinta. Como é que você vai saber o que escrever? Ou melhor, o que a banca vai usar como parâmetro para corrigir o seu texto? Lendo o edital. Lendo o edital. Lá você encontrará todas as informações de que necessitará para entender o processo de escrita, por conseguinte, vai entender o processo de composição. Beleza? Outra coisa, você tem que conhecer os seus limites. Tá? Como assim conhecer seus limites? Então veja só, você começou agora a estudar para concurso público, tá ali, falou, oh, achei essa ideia massa, todo mundo na sua casa falou, isso aí, vai lá, estuda lá também, porque né, todo mundo pode passar, você também pode passar, vai lá, estuda e pá. De repente você já começa voando, você fala assim, cara, eu acho que eu já sei, vou começar aqui, ó, eu nem tenho ensino superior, mas eu vou começar com o auditor da Receita Federal, porque eu quero ostentar pra galera, é concurseiro ostentação. Cara, não adianta você fazer isso, tá? Por quê? Porque se você não tem intimidade com a escrita, a primeira coisa que você deve fazer é buscar uma prova que não tenha uma avaliação assim tão rigorosa. Ô professor, você está me chamando de burro? Não, não estou chamando você de burro, mas você tem que conhecer seus limites. Não adianta você forçar demais, porque você pode ficar frustrado. Então, eu nunca consigo escrever uma redação inteira. Não chore se na primeira vez que você for tentar, você conseguir escrever apenas 2 parágrafos. Fui fazer o concurso, estava achando que ia me dar super bem, de repente só consegui escrever meio texto. Não, veja só, não é para ficar desesperado. Os seus limites serão superados à medida que você se aclimatar, à medida que você conseguir entender como escrever um texto e praticar, beleza? Então aqui, uma questão de organização simples para saber o que é que está por trás da redação, do conhecimento de redação. Muito bem, vamos começar a falar agora sobre uma parte que eu julgo extremamente importante, que é a parte da tipologia textual. Vejamos aqui, a abordagem das tipologias. Então, a partir de então, você vai começar a ver de fato matéria. Como assim matéria? Aquilo que precisa saber para conseguir escrever um bom texto, tá? Um texto de qualidade, saber que tipologia é essa, o que é que você está fazendo. Vamos começar falando sobre essa primeira, chamada de tipologia narrativa ou narração. Pablo, você que caiu muito em concurso público? Dificilmente, tá? A menos que você tenha que escrever um relatório, tá? E daí isso entraria numa parte bem específica, que é a composição de redações oficiais, que não tem nada a ver com a matéria de redação oficial,
pode até haver uma ligação ali, né? Pode até haver uma aproximação na parte teórica, mas a prova de redação oficial costuma ficar dentro da prova de língua portuguesa. Não vai confundir aqui, pelo amor de Deus. Mas o fato é, texto narrativo costuma ser pouco cobrado, tá? Pouco cobrado. Nem por isso você precisa, né, desconhecê-lo. É preciso saber para entender se você está escrevendo um texto mais narrativo, menos narrativo, mais próximo de uma dissertação ou não. Sempre vai valer o critério da predominância. Ou seja, o seu texto vai pertencer à tipologia que mais se destaca dentro dele. Ou seja, a tipologia predominante. Começando aqui com a narração. Quais são as características de uma narração? Você terá muitas ações ao longo do seu texto. Como assim ações? Ora, se você está contando alguma coisa para alguém, o principal é perceber que haverá verbos, tá? E esses verbos aparecerão no passado. Afinal de contas, você vai dizer assim, olha, o Zé fez isso, fez aquilo, depois fez aquilo outro. E assim você perceberá a ideia de ação em curso, tá? Ou ação que já passou. Agora, essas ações, elas são levadas a termo, elas aparecem para você graças a um elemento que é chamado de narrador. Por quê? Porque o narrador, efetivamente, é quem conta a história. Pelo amor de Deus, você nunca vai confundir narrador com autor. Não são a mesma coisa. O autor é quem escreve o texto. O narrador seria a voz abstrata que traz para você esses eventos. Pablo, eu preciso saber que tipo de narrador existe, se é autodiegético, não precisa nada, tá? Só precisa saber que narrador é quem conta a história. Em uma narração, você precisa de ações e precisa também de personagens. Quer dizer, se algum dia você tiver que escrever uma narração, lembre-se de que ali no meio você precisará colocar um personagem, esse personagem vai fazer alguma coisa, ou seja, o personagem atua, ele possui essas ações e esse personagem, aqui eu preciso tomar um cuidado, ele possui características, são características físicas, certo? Altura, cor dos olhos, se ele é gordinho, se ele é magro, se, sei lá, é narigudo, se é careca, faz diferença. O fato é, precisa ter características físicas e ele precisa ter características psicológicas, tá? Psicológicas. Os sentimentos, as reações que ele possui, que ele demonstra em determinados casos. Aqui você consegue entender uma parte simples, o que seria uma parte basilar de uma narração. Mas não é só isso. O que mais nós temos? Veja bem, tempo. Por quê? Porque essas ações, elas ocorrem em um determinado tempo. O tempo pode ser marcado de três maneiras. Você pode ter um chamado tempo cronológico, que é considerado o tempo do relógio. Como assim tempo do relógio? Aquele que é bem marcado. Dias, horas, meses, anos, semanas. O autor, por meio do narrador, coloca para você quais foram as datas, as marcações desses eventos. Então, essa é a marcação cronológica. A psicológica é aquela que não tem marcação, pode retroceder, pode avançar na narração sem problema. Quem já leu Clarice Lispector sabe do que eu estou falando. E você ainda tem um outro tipo, que é o chamado tempo da narrativa. O que seria esse tempo da narrativa? É o tempo, basicamente, que não é marcado por adjuntos adverbiais de tempo, por elementos de tempo dentro do texto, mas sim por expressões do tipo e então, depois, aí, você percebe que existe uma sequência no texto, mas essa sequência não é bem marcada, o que é chamado de tempo da narrativa. Tudo bem? Depois disso, nós temos ainda o espaço. O espaço é o local onde se passa a ação. Esse espaço pode ser um espaço aberto ou fechado. Um espaço aberto se houver vários locais. Estava na rua, depois foi para casa, depois foi para o shopping, depois foi para o aeroporto. Agora, espaço fechado, se a ação toda ocorrer em apenas um lugar. Muito bem. Aí depois do espaço, o que é que nós temos ainda compondo um texto narrativo? Uma coisa que nós chamamos de trama.
tá? Trama ou ainda ordem da narração ou elementos da narração. Pablo, todo mundo apresenta com essa nomenclatura? Não. Eu estou apresentando aqui uma nomenclatura básica para você, que é para você ter uma ideia, né, simples de como estruturar um texto. Bem, numa narração é comum você ter os seguintes elementos. Apresentação. Tá? O que é apresentação? Seria aquela parte introdutória em que você mostra que lugar é esse, talvez o tempo e quem são os personagens. Também podemos chamar isso de situação inicial. Depois, o conflito. O conflito é a ação que gera a narrativa. Porque veja bem, se você for contar para alguém que você, durante o dia, sofreu um acidente, você vai apresentar a situação, depois vai narrar o acidente, e esse acidente vai ser um dos pontos importantes do seu texto. O conflito vai ser o elemento que vai levar ainda a essa ação principal. O chamado nó, que pode existir ou não, é uma complicação desses eventos. Tá? Você pode pensar numa novela. Uma novela apresenta essa sequência. Eu espero que você não assista a novelas. Tá? Mas se você assistiu até então, esqueça, porque você nunca mais vai assistir essa porcaria. Mas enfim, o que acontece é, se você tiver ali o fulano de tal, uma novela mexicana, tá? Então Juan Alberto Mascarenhas da Silva. Então o da Silva não é mexicano, mas tudo bem. Então aparece ali o Juan Alberto Mascarenhas da Silva e ele vai se casar com um personagem que é da Thalia, porque toda novela mexicana tem a Thalia. Tá? E aí na primeira parte eles já se casam, tem um filho, alguém rouba o filho. Pronto, o conflito está instaurado. Depois desse conflito instaurado, ela soube do paradeiro do filho. Tá? E aí descobriu que esse filho já está com 20 anos, a Thalia não envelheceu um dia, mas o filho já tem 20 anos, e se chama Juan Manuel Robledo Carlos da Silva. E ela descobriu ele em algum lugar do México. Esse é o nó. Por isso ela vai atrás. E aí no ponto mais alto da narrativa é o clímax. O clímax é aquela parte assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Que é o momento em que Lucrécia Chaves Mascarenhas Robledo Alves está ali e não quer devolver o filho. Veja só que coisa curiosa, o clímax é o ponto de maior tensão da narrativa. Depois do clímax, quando a Lucrécia morre e a Thalia consegue levar o filho para casa, você tem o desfecho, que é o modo como essas ações vão acabar. O modo como essas ações culminam, tá, até essa parte final, então, que é o que nós chamamos de desfecho. Vamos pensar aqui. Eu vou ter que escrever uma redação desse jeito? Pablo, vou sofrer tendo que colocar ali todos os elementos? Muito provavelmente não. Aliás, eu torço para você não ter que fazer isso. Por quê? Se você tiver que escrever um texto narrativo, você terá muitíssimo trabalho. Afinal de contas, terá que colocar todos esses elementos. Talvez, no máximo, terá que ler e interpretar um texto narrativo. Mas agora você já sabe quais são esses elementos. Como eu falei para você, estudando redação, você também estuda interpretação de texto. Existe um trecho no seu material que é um exemplo de narrativa apenas para que você fique aclimatado, tá? Para saber se você não está escrevendo uma coisa desse tipo. Então aqui eu trouxe um trecho de um livro do Rubem Fonseca, um conto do Rubem Fonseca, um trecho do texto O Cobrador. Nesse trecho, então, nós temos a seguinte passagem. Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um guardanapo de papel no meu pescoço. Abri a boca e disse que meu dente de trás estava doendo muito. Ele olhou com um espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado os meus dentes ficarem naquele estado. Você percebeu que aqui existem vários verbos no passado mostrando as ações? Inclusive, o narrador, em vez de dar voz para o personagem, que é o que nós chamaríamos de discurso direto, ele utiliza o discurso indireto. O próprio narrador fala aquilo que os personagens estariam falando. Então, aqui você tem um exemplo de texto narrativo. Por que eu te dei esse exemplo? Imaginemos a seguinte situação. Está lá você escrevendo um texto dissertativo. De repente, você resolve, para fundamentar a sua argumentação, colocar uma passagem, um exemplo, algo que você soube a respeito disso. E você escreve em mais de 3 linhas algo narrado. Fulano de tal fez isso, a consequência foi essa, depois ele fez isso, depois fez aquilo. Você vai ter um parágrafo narrativo dentro do seu texto. Isso fará você perder nota. Por quê? Porque se a proposta é uma tipologia dissertativa, ao escrever um parágrafo predominantemente narrativo, você pode,
zerar a redação. 2, se não zerar, perder toda a nota daquele parágrafo. Maravilha? Essa primeira parte aqui de exposição, explanação, introdução à matéria, mas ainda há muito trabalho. Então respire fundo e vamos continuar.